Perdas necessárias. Eu tentei agora há pouco fazer uma live referente ao tema, mas infelizmente a conexão não colaborou, então eu resolvi gravar para que você não perca esse momento tão importante da gente refletir sobre a vida, né? A nossa vida que é tão cheia de perdas o tempo todo, a gente tem que lidar com as perdas. Desde o nascimento, já começamos nossa vida perdendo, né? Somos lançados para fora do útero e perdemos aquele lugar de acolhimento, aquele lugar de proteção, aquele lugar quentinho, né? E temos de suportar perdas, embora possam ser balanceadas pelos ganhos, né? Quando nos afastamos do corpo e do ser de nossa mãe. Se nossa mãe nos deixa quando somos muito novos, despreparados, assustados, desamparados, o preço desse abandono, o preço dessa perda, o preço dessa separação pode ser alto demais. Há um tempo certo para nos separarmos da nossa mãe. A presença da mãe, da nossa mãe, ela vai representar uma segurança. O primeiro terror que conhecemos é o medo de perdê-la. Contudo, somos abandonados pela mãe, né? E é claro que a gente vai sobrevivendo a essas ausências temporárias, mas essas ausências nos ensinam um temor que pode nos marcar para toda a vida. E a privação constante da presença materna, principalmente nos primeiros 6 anos de vida, tem sido comparada, segundo os estudos, uma queimadura ou a um ferimento extenso. A dor, ela é inimaginável e a cicatrização é difícil e lenta. O prejuízo, embora não fatal, pode ser permanente. Separações graves no começo da vida deixam cicatrizes emocionais no cérebro porque atacam a conexão humana essencial que é o elo mãe e filho, que vai nos ensinar que somos dignos de ser amados. O elo mãe e filho que nos ensina a amar. Todas as nossas experiências de perdas relacionam-se com a perda original da conexão mãe e filho. Crescemos tendo que aprender a lidar com essas perdas, né? Perda da presença materna constante, perda dos amigos de infância que acreditamos ser para a vida inteira, perda das nossas fantasias, perda do colo, perda da segurança, perda das certezas tão incertas, perdas do professor querido, perdas e mais perdas. A nossa vida não é senão uma sucessão de perdas e ganhos e de ter estrutura para lidar com as perdas. Mas durante a nossa criação, durante a nossa infância, durante a nossa relação primária, a gente está sempre buscando ter, ganhar, se satisfazer, né? Não somos ensinados a perder, a lidar com as perdas. Dificilmente, né? A gente fala sempre muito da mãe suficientemente boa. O Winnicott vai dizer, né? Aquela mãe que acolhe, que protege, que dá segurança. O filho não cresce despreparado, abandonado, inseguro, né? A gente precisa dessa segurança materna. Aceitar a realidade significa aceitar as limitações e as falhas do mundo e as nossas. Podemos levar muito tempo, né? Para aprender que a vida é, na melhor das hipóteses, um sonho sob controle, que a realidade é feita de conexões imperfeitas. Levamos para o casamento também os desejos inconscientes e os sentimentos mal resolvidos da nossa infância. No amor do casamento, procuramos recuperar os amores dos nossos primeiros desejos e encontrar no presente figuras amadas do passado. Então é sempre um desejo a um retorno daquele amor primário, né? Das lacunas, das faltas que existiam ali. Recuperar os amores, né? Dos nossos primeiros desejos, de um sentimento mal resolvido. Você tenta suprir na sua relação com o seu esposo, com a sua esposa, a falta, a carência que existe da relação primária. Por isso vem tantas relações de dependência, né? Se a gente estuda e analisa, né, a fundo, tem uma dependência das relações primárias. Sua carência, faltou colo, faltou amor, faltou carinho, né? Faltou uma presença ali, faltou uma segurança, faltou confiança, faltou tanta coisa ali na base que é tão necessária para o crescimento, para o desenvolvimento, até para você aprender que o amor começa com o amor próprio, né? Você aprende que você é digno sim de ser amado, de ser respeitado, vem da base. E quando há uma falta disso, quando não há
uma relação assim de reciprocidade, uma relação de um amor incondicional, de um aconchego, de um carinho que a gente precisa, como é que você cresce aí inseguro, com uma autoestima baixíssima, né? Não acreditando que alguém possa lhe amar, lhe respeitar, porque desde o berço viveu as dores da rejeição, do abandono, né? Então você cresce aí desprovido, aí inseguro, né? Não sabe nem o que é o amor próprio, não sabe nem o que é se amar, porque não viveu o amor primário. Vivemos de perder e abandonar e de desistir, e mais cedo ou mais tarde, com maior ou menor sofrimento, todos nós compreendemos que a perda, sem dúvida, é uma condição permanente da vida humana. E em que consiste a lamentação pelo que perdemos? Freud vai dizer que se trata de um processo interior difícil e lento, extremamente doloroso, em que desistimos passo a passo. Ele está se referindo, como farei aqui, à lamentação pela morte das pessoas que amamos. Mas podemos lamentar do mesmo modo o fim de um casamento, o fim de uma amizade especial, a perda do que fomos ou do que um dia esperamos ser. Pois, como vamos ver, há um fim para muitas das coisas que amamos, mas pode haver também um fim para a lamentação. O luto é um processo necessário e fundamental para preencher o vazio deixado por qualquer perda significativa. Quando a gente fala do luto, a gente tem que pensar nas 5 fases do luto, né? A primeira fase é a negação. Negação é a primeira resposta à notícia de uma doença fatal, da morte. E nessa primeira fase da negação, você vai dizer, deve haver algum engano, não pode ser, isso não é verdade, vai passar. Então, a negação é uma defesa psíquica, né? Contra aquele momento de tamanha dor. Então você nega a morte de alguém, de uma perda significativa. A segunda fase do luto é a raiva. A raiva contra os médicos, contra o destino, e a inveja do que não estão morrendo vem em seguida, né? Com a clássica pergunta, por que eu? Por quê? Por que foi acontecer isso comigo? Isso é tão injusto, né? Por que não acontece com aquele outro que é ruim? Eu que sou uma pessoa boa, estou passando por essa dor. Essa é a fase da raiva. Estou falando muito brevemente para não delongar muito esse vídeo. A terceira fase do luto é a negociação. A negociação é a terceira resposta, uma tentativa de adiar o inevitável, né? Promessas em troca de mais algum tempo. Então, olha, eu prometo que eu vou fazer um esforço, vou fazer um sacrifício, promessas e promessas, eu vou ser uma pessoa maravilhosa, vou ser uma pessoa incrível, porque você está negando aquele fato, você começa a negociar, né, como se pudesse adiar o inevitável, né? Não tem como. E a depressão é a quarta fase do luto, né? A depressão surge quando o indivíduo toma consciência de que a perda é inevitável e incontornável. Ele sente o espaço vazio da pessoa ou coisa que perdeu e percebe que não há como escapar da perda. Toma consciência de que nunca mais verá aquela pessoa e, com o desaparecimento dela, todos os sonhos, projetos e todas as lembranças associadas a essa pessoa ganham um novo valor. Nessa fase ocorre um sofrimento profundo. Tristeza, desolamento, culpa, desesperança e medo são emoções bastante comuns. É o momento em que acontece uma grande introspecção e uma necessidade de isolamento. A pessoa se retira para o seu mundo interno, isolando-se, sentindo-se melancólica e impotente diante da situação. Não tenho capacidade para lidar com isso, nunca mais as coisas ficarão bem, eu me odeio. E a última fase do luto é a aceitação. Nessa fase, percebe-se e vivencia uma aceitação do rumo das coisas. As emoções não estão mais tão à flor da pele e a pessoa se prontifica a enfrentar a situação com consciência das suas possibilidades e limitações. E ela vai dizer, não é o fim do mundo, eu posso superar isso, posso aprender com isso e melhorar. Então eu só queria falar um pouco sobre as 5 fases do luto, e um outro ponto que eu acho importante trabalhar também é apegar a dor, né?
Muitas pessoas não se permitem seguir, mesmo que a pessoa já tenha ido há 5, 10, 15 anos, não consegue mais viver, tentar viver bem, porque apega-se à dor. Apegar-se à dor pode parecer um ato de fidelidade ao morto, ao passo que ceder ao tempo pode parecer uma traição, né? Então eu tenho que ser fiel àquele que morreu, eu não posso mais viver bem, ou ser feliz, ou seguir minha vida, porque é como se fosse um ato de... se eu me apego à dor, é um ato de fidelidade ao morto, né? Se eu cedo ao tempo, pode parecer uma traição. Então, se eu vivo bem, se eu tento seguir, é como se eu estivesse traindo, desrespeitando, desconsiderando o outro. Assim, talvez a única escolha seja a do que fazer com nossos mortos, né? Morrer quando eles morrem, continuar vivendo como incapacitados, ou forjar com a dor e a lembrança novas adaptações. Através dos nossos lamentos, reconhecemos a dor, sentimos a dor, passamos por ela. Eu aprendi que no curso da nossa vida, abandonamos muito do que amamos e somos abandonados também. Perder é o preço que pagamos para viver. É também a fonte de grande parte do nosso crescimento e dos nossos ganhos. Ao trilhar o caminho do nascimento até a morte, temos de passar também pela dor de renunciar a uma parte do que amamos. Para crescer, temos de renunciar a muita coisa, pois não se pode amar profundamente alguma coisa sem se tornar vulnerável à perda. Se você não está se permitindo seguir sua vida, porque você acha que precisa ser fiel, né? É um ato de fidelidade, então eu preciso me agarrar à dor porque é um ato de fidelidade. Eu lhe questiono, você acha que a pessoa que hoje já não está mais aqui presente gostaria que você passasse a sua vida triste na cama, se entregando mesmo à dor, continuar vivendo ali, apegar-se à dor? Porque se você se permitir viver é uma traição a esta pessoa. Será que esta pessoa desejaria que você tivesse uma vida assim? Que você abandonasse os seus sonhos, os seus projetos? Se abandonasse mesmo, se entregasse? Ou será que o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu amigo, ou quem quer que seja que você perdeu, não gostaria que você tentasse seguir sua vida, vivesse apesar da dor, encontrasse um sentido, uma motivação, uma vontade de viver? Isso não é um ato de traição. Se você cede ao tempo e tenta seguir sua vida, isso não é um ato de traição. Porque as pessoas que a gente ama, para quem a gente ama e que já não está mais aqui, jamais morrem. Quem a gente ama e não pertence mais a essa vida, não está mais nessa vida, jamais morrerá. Quem você ama e que já não está mais aqui nesse mundo, jamais morrerá. Ele pode se eternizar aqui, ele se eterniza aqui, ó, no seu coração e num lugar que jamais sairá. Então não é porque você está tentando seguir sua vida, porque a falta que faz, o lugar que ele ocupa, ninguém mais vai ocupar, por nenhum amor do mundo, por nenhuma consideração ao outro, por nada que você faça. Ele não vai perder o seu lugar, ele não vai perder o carinho, o afeto, a saudade, é o amor que fica. Lembrar sim, lembrar das coisas boas, lembrar com carinho, lembrar com emoção, guardar aqui, guardar na memória, mas se permitir sim, um passo de cada vez, como eu sigo Josi apesar da dor, se permitir viver essas fases do luto, se permitir chorar, colocar para fora todos os sentimentos reprimidos. E sim, você pode seguir bem, né? A gente fala do luto como um ano, essa fase de luto, desde a fase da negação até a última fase, que é a fase da aceitação. Como aceitar, como seguir, um passo de cada vez. Coloque para fora todo o sentimento de raiva, de ira, de tristeza, de negação, de questionamento, de indagação de Deus, o mundo, do médico. Coloque para fora todos os sentimentos reprimidos, mas se questione, será que esta pessoa, esse ente querido, essa pessoa importante, que não está mais hoje aqui, gostaria que você ficasse aí, entregue na cama,
que deixasse de lado realizar os seus sonhos, os seus objetivos, ou gostaria de te ver sorrindo, feliz, tentando seguir apesar da dor? Quem a gente ama jamais morre. Tá aqui, ó, tá no seu coração. Guarde sempre com carinho. Não deixe de amar, de seguir, de viver sua vida. Encontre um sentido, se agarre num novo sentido, num novo foco, se agarre em algum projeto, dê um passo de cada vez, respeite a sua dor, mas não se entregue. Não é por amar o seu filho, não é por cuidar da sua vida, não é por seguir que você está desrespeitando, que você está traindo aquele que se foi, porque o amor daqui jamais morrerá.